Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Tá chegando um pouquinho atrasada, mas tá vindo. Vamos ver. Eu não fiz a leitura essa semana ainda sobre os pensamentos e sentimentos dessa pessoa aí que você tá pensando nas últimas 48 horas, né? Relacionados a você. Então, bora lá fazer essa leiturinha aqui para vocês hoje. O grupo 1, a gente tem a Jaspe amarela. E no grupo 2, a Jaspe vermelha. Escolha de acordo com a sua intuição. Uma vez que você escolher, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 1, vocês escolheram a Jaspe amarela. Vamos lá, então, descobrir aqui os pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você nas últimas 48 horas, tá? Vamos lá, começar, pensamentos. Quais os pensamentos, quais foram, né, os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você nas últimas 48 horas, tá? Bora lá. Rainha de Ouros, Imperatriz, 4 de Espadas, momento presente, essa cartinha só existe nesse tarô, 10 de Ouros, 7 de Ouros. Aqui, gente, me parece Torre, peraí, só um minuto, deixa eu colocar logo tudo, daí eu já falo tudo de uma vez. 8 de Paus, Estrela, 7 de Espadas, 10 de Espadas e 3 de Espadas. 7 de Paus aqui. Interessante. Aqui, os pensamentos dessa pessoa, né? Talvez alguns de vocês tenham se falado nas últimas 48 horas, tá? E essa pessoa pode ter ficado pensando sobre o conteúdo dessa conversa que vocês tiveram. Eu sinto que pode ter havido algum tipo de movimentação, atitude, comunicação da sua parte em relação a essa pessoa. Se não houve, ela pode ter tomado uma iniciativa em relação a você ou quis muito tomar uma iniciativa em relação a você nessas últimas 48 horas. Quis falar, quis mandar uma mensagem, quebrar aí o silêncio, pode ser um silêncio prolongado ou curto mesmo entre encontros e tal, ou enfim, entre comunicações. Essa pessoa aqui me parece ter pensado e desejado falar, se comunicar com você e tal, e quebrar esse silêncio, independente de quanto tempo ele tem aí. Essa pessoa me parece, tem um quesinho de uma pausa, né? Pode vir aí de uma pausa entre dessa comunicação, uma pausa entre vocês, de uma forma geral, pode ser, ou então essa pessoa tirou um tempinho para descansar, para relaxar e ficou pensando, lembrou, né? Pensou em você, sabe? Com esperança ou com desejo de reconciliação, tem uma energia desse tipo aqui. Só que também tem aqui uma energiazinha de alguém que pode estar se sentindo insegura, pode estar se auto-sabotando, pode estar omitindo algumas coisas, pode estar mentindo para si mesma, tá? Ao mesmo tempo que essa pessoa pensou sobre se aproximar de você, falar com você, ou que vocês conversaram em si, vocês podem ter tido algum tipo de contato, né? Pode ser que essa pessoa não tenha sido 100% honesta com o que estava sentindo, com o que estava se passando na cabeça, no coração dela, porque a gente tem esse 7 de espadas com essa carta do momento presente. Então eu sinto como se essa pessoa que de alguma forma possa estar engajando num comportamento de autossabotagem, sabe? Talvez na forma de se comunicar, talvez na forma de se aproximar, ou do que ela falou, deixou de falar, ou então se ela não agiu apesar de querer, pode ter sido só realmente por insegurança, por medo, ou por joguinho, tá? Então tem essa energia aqui dessa pessoa querendo se aproximar ou tendo se aproximado de você, vocês tendo se falado, pensando aí se vocês se falaram ou então no que ela gostaria de falar e talvez aqui não agindo 100% de acordo com o que ela gostaria, sabe? Se vocês se falaram, ela pode não ter dito tudo, não ter feito o que gostaria de fazer, pode ter agido de uma certa maneira que não condizia com a realidade do que estava se passando na cabeça, no coração dela, entende? Então eu vejo uma pessoa aqui que tem vontade de quebrar certos padrões, tem vontade de sair da zona de conforto em relação a você, tem vontade aí de se aproximar, ficar próximo ou falar certas coisas, mas ao mesmo tempo falta um pouco de coragem, talvez aqui, né?
Ó, a gente tem o 7 de ouros, 3 de espadas, pode ter falta coragem, pode ser que seja medo de se machucar, medo de ter o coração partido, de se decepcionar ou de fazer isso, causar isso a você. Então é meio que como se ela sempre acabasse decidindo por esperar, sabe? Empurrar aí essa decisão um pouquinho mais pra frente, empurrar essa atitude, seja o que for, um pouquinho mais pra frente, né? Essa pessoa aqui, ó, pode estar pensando ou percebendo aqui de alguma forma que você pode estar um pouquinho na defensiva ou um pouquinho com o pé atrás em relação a ela, com razão, mas eu sinto que perceber isso aqui pode ser o que está fazendo essa pessoa querer vir se aproximar, mas falta, né? Essa coragem, mas é como se ela entendesse o seu comportamento, mas ela também não consegue agir de uma maneira diferente, sabe? Mas de qualquer forma, essa pessoa aqui, nessas últimas 48 horas, ainda que tenha faltado coragem, ou ela tenha se auto-sabotado, ou ela esteja insegura, ela ainda me parece querer fazer as coisas funcionarem. Talvez falte um pouquinho de coragem para botar em prática o como, né? a- as atitudes aqui para fazer isso, mas me parece alguém que quer que as coisas funcionem, ainda que ela não consiga ser 100% honesta por enquanto, ou que ela omita alguma coisa, que ela tenha medo, tá? Pelo menos na cabeça dela é o que tá aparecendo aqui. Vamos ver aqui os sentimentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 48 horas. Sentimentos dela por você nas últimas 48 horas. A gente tem a força, ó, tá vendo? Uma pessoa se controlando, né? 5 de ouros, ó. 4 de paus. 7 de copas. 7 de espadas. Mais uma vez o 7 de espadas, ó. Rainha de paus. Essa pessoa aqui. Tem uma pessoa, ó, Imperatriz. Essa pessoa definitivamente tem sentimentos importantes aqui, relevantes por você. E acredita ainda nessa conexão de vocês, né, de alguma forma. Vocês podem ter um futuro, se vocês investirem, as coisas podem funcionar e etc. Então ela tem isso, mas, como eu falei, por outro lado, tem uma parte dela que se controla, que segura esses sentimentos, ou então que não permite que ela haja. Como eu falei, pode ser desde insegurança até aí medo de se magoar, ou então porque ela pode estar escondendo alguma coisa, ou ela se auto-sabota. Então tem várias energias aqui desse tipo, sabe? Eu sinto aqui que essa pessoa definitivamente nas últimas 48 horas tem esses sentimentos, pensamentos em relação a você, a conexão de vocês, mas ela tenta controlar tudo isso, né? Ela não se permite sentir e viver esses sentimentos livremente. Ela tenta controlar toda essa situação aqui, né? Mas tem um sentimento aqui, ó, de alguém que pode estar se sentindo um pouco deixado de lado, um pouco esquecido, ou se vocês realmente estão afastados, essa pessoa está sentindo falta de falar com você. Se vocês decidiram dar um tempo, é como se ela tivesse sentindo que tá bom já, né? Nesse tempo já tô pronto ou pronta para me reaproximar dessa pessoa. Gostaria de me reaproximar dessa pessoa e espero que ela também queira, tá? Desejo que essa pessoa, você no caso, também queira se reaproximar dela, acabar com essa pausa, esse distanciamento. Tem uma pessoa que deseja que fazer mais por você e receber mais de você também, tá? Mas tem uma energiazinha de pausa, de esfriamento nessa conexão aqui de vocês, tá? Mas ó, aqui tem uma coisa promissora, me parece que essa pessoa pode estar começando a se sentir pronta para deixar aqui, tipo, contatinhos de lado para trás para alguns de vocês, tá? Essa pessoa pode estar se sentindo pronta para encerrar esse capítulo mais de solteirice, vamos dizer assim, iniciar uma nova etapa um pouco mais séria, tá? Ou então para outros pode ser que essa pessoa aqui queira parar de ficar só na teoria e começar a colocar em prática, sabe? O que ela diz, o que ela pensa, o que ela promete, o que ela sente por você. Mais uma vez aqui eu tenho uma sensação de que essa pessoa pode ter querido muito falar com você, talvez não tomou a iniciativa, ou se ela tomou, ou você tomou, vocês se falaram esses dias, ela não conseguiu, ou ela não disse de propósito, enfim, falar tudo que ela queria falar, ou expressar o que ela queria expressar. Tem aqui uma pessoa que se comunicou com você, ou se ela falou com você com uma certa insegurança, ou omitindo alguma coisa, ou não conseguindo ser 100% honesta, tá? Em relação a alguma coisa, né? Mas assim, tem uma vontade, um desejo muito grande de se comunicar, de falar.
de acabar com esse clima. Tem um clima aqui, sabe? Meio distante, meio afastado entre vocês. Mas aqui me parece que essa pessoa ainda se sente extremamente atraída por você, tá? Pode ter tido algum tipo de evento que mexeu com essa pessoa em termos de ter visto você e você estava muito bonito, bonita, ou então alguma mensagem, alguma foto. Essa pessoa que se sentiu chacoalhada aí por você, pela sua presença, pela sua beleza, pela sua mensagem. Ó, tem aqui um desejo, né? De fazer dar certo, de se conectar a esse relacionamento, a essa conexão de vocês, mas por outro lado tem um medo, tem um controle, tem uma insegurança, tem omissão de sentimentos, tá? Mas ó, essa pessoa realmente aqui sente uma conexão importante e um desejo de recomeçar ou de dar um start verdadeiro nessa situação, mas aqui pra mim eu tô com a sensação de que falta coragem, tá? Tá faltando coragem para que essa pessoa, de fato, apesar dela querer muito colocar em prática tudo que tá se passando na cabeça e no coração dela, eu sinto que tá faltando coragem para de fato fazer as coisas acontecerem, né? Hum, ok. Vamos de signos de confirmação aqui para vocês. Signos de confirmação, Sol ascendente, Câncer, Virgem, Escorpião, Gêmeos, Aquário e Libra. Iniciais suas ou dessa pessoa: G, U, Q, J, E ou E, Z, R, V, mais duas, V de novo, aqui, Y e S, tá? Então, é isso que eu vejo aqui para vocês do grupo número 1. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 2. Se ressoou, se você gostou, deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 2. Vocês escolheram aqui a jaspe vermelha. Vamos lá, então, pensamentos e sentimentos dessa pessoa aqui por você agora, tá? Pensamentos e sentimentos dessa pessoa. Oh, desculpa, não é agora, nas últimas 48 horas. Vamos começar com os pensamentos. Quais foram os pensamentos? Quais têm sido os pensamentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 48 horas? Hierofante. Ou sacerdotisa. Cavaleiro de paus, tô falando tudo errado. 7 de ouros, justiça, 3 de ouros, 6 de ouros. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 48 horas: 6 de copas, 2 de espadas, morte, 2 de paus, rainha de paus, cavaleiro de ouros. E aqui, ó, agem de copas. Aqui, gente, os pensamentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 48 horas. Tem alguém aqui que sentiu sua falta ou pensou em você de uma forma assim saudosa, né? Ou lembrou de alguns momentos aí que vocês podem ter passado juntos, lembrou de você. Tem aqui uma energiazinha meio intuitiva, então se você lembrou dessa pessoa, passou o dia lembrando, pensando algo assim, pode ter influenciado aí essa pessoa a lembrar de você, né? Ou então vice-versa, né? Você pode ter lembrado dessa pessoa ontem bastante por causa que ela estava lembrando de você, tá? Aqui, gente, teve uma pessoa que ficou um pouco na dúvida sobre. Pensou assim, será que eu mando uma mensagem ou não? Será que eu entro em contato ou não? Será que eu falo com essa pessoa agora e tal? Então teve aqui um questionamentozinho sobre
agir, tomar uma atitude em relação a você, né, nos próximos dias, ou nesse momento aí que ela estava pensando. Uma pessoa meio que pensou assim: não, tá bom, não posso, não quero mais fazer esperar, eu não quero mais esperar, chega de ficar esperando algo acontecer, ou de repente você mandar uma mensagem, entrar em contato. Alguém que não quer mais esperar por alguma coisa, não quer mais ficar esperando pelo tempo, o momento certo. Eu vi uma pessoa aqui que os pensamentos dela estavam girando em torno ali de parar de esperar que as coisas aconteçam e começar a querer agir, sabe? Se questionando se ela deve fazer isso, tomar essa decisão de ao invés de ficar ali, tipo, esperando que tudo se desenvolva, fazer as coisas de alguma forma se desenrolarem, tá? Aqui em relação a você, em relação à conexão de vocês aqui. Se a pessoa pensou sobre, eu sinto sobre características suas que ela gosta, que ela acha que funciona, que pode influenciar aí nessa conexão de vocês, que faz com que essa conexão possa se desenvolver de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Por outro lado, ela pode ter pensado também nos pontos positivos, negativos também, né? Aqui, tá? Então, tem uma energiazinha de alguém que não quer assim ficar esperando tanto, não quer deixar tudo nas mãos do destino ou da vida, sabe? É como se essa pessoa quisesse tomar um pouco o controle da situação, ao invés de deixar que tudo se desenvolva de uma maneira aleatória, sozinha, né? Uma vontade, ó, de se aproximar, pensou em você de uma forma carinhosa, até aqui romântica, né? Tem aqui essa pessoa, ela pode até então ter agido aí, né, de uma maneira assim: não, tudo no seu tempo, vamos deixar as coisas acontecerem. Ela pode ter pensado nessas últimas 48 horas que isso pode estar sendo influenciado por um medo ou por certas restrições que ela mesma se impõe. Então, nessas últimas 48 horas foi como se essa pessoa pensasse assim: ai, gente, vou parar de pensar tanto, vou parar de tentar controlar tanto a situação, ou de deixar, assim, controlar tanto que eu digo no sentido de se manter na linha mais segura, sabe? De deixar a vida aí levar e tal, em fazer as coisas acontecerem de uma maneira, fazer ter um papel mais ativo, né? Tem até o rei de paus aqui, um papel mais ativo na evolução dessa paquera, desse relacionamento, seja o que for que vocês têm. Então, parar de esperar tanto que tudo conspire, ou que as coisas aconteçam, e começar a tomar mais algumas atitudes, tá? Em relação a essa conexão. Ela pode ter percebido que o que estava colocando certos freios aí tenha sido o medo, pensamentos limitantes ou algo assim. E aqui me parece alguém que nessas últimas 48 horas enxergou uma, ou desenvolveu um desejo ou uma vontade de dar mais alguns passinhos. Aqui se imaginou aí mais na frente, tendo algo mais concreto, interessante aí com você, tá? Então, eu acho que é basicamente isso, essa coisa de assumir um pouco mais um papel mais ativo do que passivo nessa conexão de deixar a vida me levar, né? Vamos ver os sentimentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 48 horas. Cavaleiro de espadas, 6 de espadas, 8 de ouros, a lua, cavaleiro de ouros, justiça, hierofante, 8 de espadas, 7 de ouros, as de ouros, 5 de copas, 5 de ouros, tá? Cavaleiro de copas. Aqui, gente, me parece o seguinte, tá? Essa pessoa, como eu falei, ela percebeu que toda essa cautela, talvez, ou essa coisa, vamos deixar as coisas irem no ritmo da vida, ela podia estar agindo assim por certos medos, receios, né? E pensamentos, crenças limitantes. E aqui eu vejo uma energia de alguém
que está tentando deixar essas amarras, essas crenças limitantes para trás, que tem o desejo de deixar isso para trás, tá? Principalmente se esses medos, essas crenças forem causadas por experiências anteriores, é como se essa pessoa tivesse pensado e desejado, tipo assim, eu quero superar isso aqui, tá? Esse tipo de sentimento, né? Eu não quero mais ficar aqui só esperando que tudo caia no meu colo, porque eu não quero me arriscar, não quero dar alguns passinhos a mais em certas situações. Então é como se essa pessoa tivesse aqui, realmente o sentimento está correspondendo ao que ela estava pensando, sabe? Ao invés de só esperar que tudo aconteça, começar a colocar algum tipo de esforço nessa situação. Vejo alguém que desejou aqui se colocar, né, numa situação um pouco mais ativa, tá? Embora ela não saiba muito bem o que vem, embora ela não entenda, assim, eu sinto que tem aqui um certo mistério, né? Ela sente que há um certo mistério, uma confusão, uma coisa meio não definida sobre o futuro aí dessa conexão de vocês, de fato, do que realmente vai acontecer, do que realmente pode acontecer. É como se essa pessoa tivesse pensado, deixa assim, né? Eu não quero me arrepender de ter demorado demais ou de ter agido assim, procurando fazer tudo o que é certo e depois me arrepender de não ter dado uma chance real. Eu não quero fazer as coisas aqui assim, tipo, porque eu tô querendo agir dessa forma, meio que tentando controlar a situação, acabar tratando essa pessoa de uma maneira fria e tal, porque eu tenho interesse nessa pessoa, de fato, né, romântico, eu consigo ver aqui que as coisas podem funcionar se a gente quiser, mas eu posso estar agindo de uma maneira mais fria, um pouco desapegada, entre aspas, porque eu tô querendo deixar as coisas correrem ou que as coisas aconteçam, que a vida facilite o meu caminho. Mas eu vejo que isso é por causa dos meus medos e eu não quero agir assim. Eu posso acabar me arrependendo depois, né? Porque essa pessoa vê aqui um potencial para essa paquera, essa coisa de vocês. Então eu vejo alguém aqui que tanto a cabeça e o coração dessa pessoa, nessas últimas 48 horas, né, estavam querendo ali assumir um papel mais ativo nessa paquera, nessa história aí de vocês. Ó. De agir de uma maneira mais fofa, mais querida, mais carinhosa, mais romântica, de repente. Esclarecer aqui as questões. Se, para alguns de vocês, se houver uma outra pessoa, essa pessoa aqui ela podia estar deixando a vida levar meio que a situação, né? E resolver, vamos ver o que a vida reserva. Mas é como se essa pessoa tivesse aqui querendo assumir um papel, tipo, não, eu quero decidir, eu não quero ficar nessa história empurrando aqui com a barriga, né, por muito mais tempo. Ou então se ela tem ali aquela coisa, dúvidas sobre as questões aí da situação de vocês, circunstâncias, podem ser difíceis e tal, a cabeça podia falar, não, não se envolve tanto, não se ilude muito, o outro lado essa pessoa via potencial, então aquela coisa assim de cabeça e coração, né? Um lado quer conhecer melhor, quer entender, se envolve, se sente ali mais envolvido e o outro fica ali convencendo de que é melhor apertar o freio sempre. Então eu sinto que essa pessoa meio que falou, não, quer saber? Vou agir de acordo aqui mais com o que eu tô sentindo, com o potencial que eu vejo, me colocar num papel mais ativo e ver o que é que sai disso aqui. Tipo, é meio como se ela estivesse tomando uma decisãozinha de se permitir um pouco mais, tá? Então, eu acredito assim, se eu fosse você, esperaria um movimento, uma mudançazinha no sentido da pessoa se permitir ser um pouquinho mais romântico, um pouquinho mais fofa, ou tomar um pouco mais de atitude, se mostrar mais presente, tá? Talvez não uma mudança tão radical, mas definitivamente que comece, né, uma certa mudança aí de disponibilidade, né, dessa pessoa em relação a você, tá? Porque ela vê potencial nessa situação aqui. E ela estava meio que se colocando numa situação, numa posição mais de, deixa acontecer e agora fazer acontecer, assim, agir um pouco mais com intenção, né? Ok? Então, signos de confirmação Sol ascendente, seu dessa pessoa, Escorpião, Aquário, Peixes, Libra, Virgem, Capricórnio. Letras iniciais suas ou dessa pessoa: K,
U, J, Q, G, E, U, E, R, Z, mais duas, O e a última. Opa, vieram duas, B e W, tá? Então, é isso que eu vejo aqui para vocês do grupo 2. Se não ressoa, dá uma olhadinha lá na opção número 1. Se ressoa, se você gostou, não esquece de comentar, deixar seu like, se inscrever no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!